nossa aula, né, aula de biologia. Estamos falando sobre o reino Animalia. O nosso conteúdo é o Filochordata e o objetivo da aula é identificar, né, as características e a diversidade do Filochordata. E conhecer as divisões. Esse filo ainda é dividido em subfilos e em classes, que serão os assuntos também das nossas próximas aulas. Então, vamos às características. O filochordato ele é caracterizado por possuir representantes que tenham o tubo neural, dorsal, tem notocorda, fendas faringianas e cauda pós-anal. Em pelo menos uma fase da vida. Não é que eles vão apresentar isso durante a vida toda e todos os representantes vão apresentar. Eles têm que apresentar essa característica ou na fase do desenvolvimento embrionário, na fase adulta, na fase larval. Em alguma fase da vida eles apresentam essas características. O homem pertence ao filochordato, então nós apresentamos essas características em alguma fase da nossa vida. Os representantes do filochordato são, além dessas características, eles são celomados, isso quer dizer que possui celoma, são triblásticos, isso quer dizer que tem 3 folhetos embrionários, e possui a simetria bilateral, eles podem ser divididos em 2 partes semelhantes. Ainda apresentam, são metamerizados, né? O corpo ele é segmentado. No caso do homem, nós podemos dividir assim, cabeça, tronco e membros, são segmentos. Então, a gente pode falar que apresenta metameria. E são deuterostômios. Isso quer dizer que, quando está na fase embrionária do blastóporo, dá origem primeiro à boca e depois ao ânus. Então, eles são chamados de deuterostômicos. Alguns animais dos filos dos invertebrados que nós estudamos anteriormente, eles não apresentam boca e ânus. Só tem a boca, aí a digestão ocorre e eles jogam, né, liberam os resíduos, eliminam os resíduos também pela boca. Alguns animais mais evoluídos dos invertebrados já passaram a apresentar boca e ânus. E os chordatos são esses animais que já apresentam boca e ânus, mas tem essa divisão. Primeiro forma a boca, depois o ânus. Nos outros animais ocorria ao contrário, formava o ânus primeiro, depois a boca. Que eles são chamados de protestômicos. E esses, né, os chordatos, são chamados de deuterostômicos. Aqui a gente tem alguns representantes dos chordatos, né? Alguns bem conhecidos, outros não tanto, né? Temos tubarão, tartaruga, sapos, lagartixas, lagartos, ratos, são representantes do grupo. O grupo tem uma variedade muito grande. E as principais características estão identificadas nesta imagem: a notocorda, o tubo neural, as fendas e a cauda. Seguimos. Nós temos mais sobre essas características. O tubo neural, ele é responsável pelo surgimento do sistema nervoso, então o nome já está relacionado, neural. Então, é o que vai depois formar o encéfalo, né, o cérebro, a medula, no caso dos seres humanos, por exemplo. Ele é originado das invaginações do ectodermo, que é o terceiro folheto embrionário. A notocorda, ela é responsável pelo surgimento do corpo, pelo sustentamento do corpo do embrião. E posteriormente, essa notocorda ela vai desaparecer, né, nas fases do desenvolvimento embrionário, dando origem depois à coluna vertebral, no caso dos vertebrados. Nem todos os organismos do filochordata são vertebrados. Então, tem o subfilo vertebrada, e aí a notocorda vai desaparecer e vai dar origem, então, à coluna vertebral. As fendas faringianas, elas estão localizadas na região lateral e, principalmente nos aquáticos, elas vão dar origem às brânquias, né, fendas faringianas, e nos terrestres elas vão desaparecer no início do desenvolvimento embrionário e, posteriormente, vai ser as narinas, né, as fendas nasais. Está relacionado com o sistema respiratório. A cauda, né, cauda musculosa pós-anal, ela é encontrada em alguns animais, em outros ela desaparece ainda na fase embrionária, como no caso dos humanos, a gente tem, né, uma cauda
pós-anal durante o desenvolvimento embrionário, depois ela desaparece. E em outros animais, ela permanece pela vida toda, como é o caso dos peixes, por exemplo, lagartos, os anfíbios, sapos, por exemplo, eles têm na fase larval e depois desaparece. Então, essa cauda, ela aparece bem especificamente em determinadas fases da vida, dependendo do grupo que está sendo estudado. Aqui as características, olha, vamos identificar. A notocorda está representada aqui no tubo azul, que é o que depois vai dar a sustentação, né, que vai dar o lugar para a coluna vertebral, no caso dos vertebrados. O tubo neural é o verde que está aqui atrás, ele fica bem próximo da notocorda, porque a notocorda dá a sustentação, o tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso, então depois eles se unem, né? O tubo neural acaba ficando dentro das vértebras, no caso dos vertebrados, no caso dos humanos. A fenda, a faringe, né, branquiana, que é isso daqui. No caso dos peixes, ela permanece, né, vai se tornar as brânquias, e no caso dos outros animais terrestres, ela vai desaparecer na fase do desenvolvimento embrionário. E a cauda, né, tem uma musculatura aqui, e a cauda pós-anal, muitos têm a cauda, como a gente já comentou, em uma fase da vida, outros têm pela vida toda. Aqui mais imagens para a gente identificar, né, alguns embriões, olha só, apresenta a cauda em determinada fase da vida. Depois, olha aqui, essa que seria a notocorda, vai dar origem à coluna vertebral e depois dá sustentação para o corpo, né? Então, a notocorda é um bastão flexível que serve de apoio para os músculos. Esses no início da vida ainda não tem osso. Tem só esse bastão flexível, então a gente não está ainda falando de vértebras, ossos, sistema esquelético, nada disso, tá? Seguimos. Aqui a gente vai falar das divisões do filo, né? O filo, ele é subdividido em outros 3 subfilos. Não é classe ainda, é subfilos. Aí a gente tem o subfilo Urocordatus, tem o Cefalocordatus, e tem o filo vertebrada. Esse filo vertebrada, vertebrata, é o filo que pertencemos, é o filo que está os seres humanos, os cachorros, gatos, né, as aves. Então, neste filo que nós vamos estudar com mais detalhe nas próximas aulas, que são as classes, tá? Os 2 primeiros constituem os chamados protocordatos. Eles não possuem crânio nem vértebras, então eles têm essa estrutura flexível, mas ainda não desenvolveram, né, não foram para o desenvolvimento do crânio e das vértebras. Só o vertebrata que vai ter isso, e aí por isso o nome do subfilo vertebrata. Então aqui nas imagens a gente tem aqui, ó, o filo cordata, 3 subfilos, né, urocordata, cefalocordata e vertebrata. E ainda são divididos em classes, né? O subfilo vertebrata, que é o maior, que também é chamado de craniata, ele tem superclasses, 2 superclasses e 3 superclasses, na verdade. Essas 3 superclasses, essas 2 primeiras, elas são bem primitivas, alguns desses animais já foram até extintos, e a superclasse tetrápoda é a classe que a gente vai aprofundar com mais detalhes, que vamos estudar então os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Os peixes, eles estão aqui na subclasse Agnastomata. Então, os condritos e os osteites são os peixes. Eles sozinhos formam uma superclasse. Tem muitos peixes. E aqui a gente tem representantes, ó, o cefalocordata, urocordato e vertebrado. O cefalocordato e urocordatos, eles são animais bem diferentes do que a gente está acostumado no cotidiano, né? Que a gente vê mais os vertebrados. Alguns dos cefalocordatos e urocordatos já foram extintos ou nem foram descobertos ainda. O subfilo urocordato, eles também são chamados de tunicados e representados pelas ascídeas, é um tipo de animal. Eles são marinhos, presos aos costões rochosos, então eles são animais fixos, são animais filtradores, eles são parecidos com os poríferos, lá dos poríferos que a gente estudou lá atrás, só que eles são bem mais desenvolvidos, eles têm mais órgãos, têm muito mais coisas do que os poríferos, tá? Mas eles são fixos, são filtradores, então 2 características comuns. Eles possuem um sistema cardiovascular aberto, então tem sistema circulatório, são monóicos, né, de sexos separados, e
e a fecundação é externa e o desenvolvimento é direto, ou seja, eles já nascem do formato adulto. Olha só, eles parecem sim com os poríferos. Esses aqui são os tunicados, que são chamados de assídeas. São animais marinhos fixos no fundo lá dos corais, tá? Ele tem um corpo revestido por uma túnica, por isso que é chamado de tunicados, né? Essa pelezinha aqui por fora deles é essa túnica. A água efetua as trocas gasosas, elimina as excretas, então eles não têm um sistema de respiratório muito desenvolvido, nem sistema excretor, isso ocorre pela água. A boca fica no fundo do sifão, que é inalante e conduz o alimento para a faringe, então eles engole, né, o alimento, vai lá para o fundo, faz a digestão e depois elimina. No intestino os nutrientes são absorvidos e depois distribuídos pelo corpo. Então eles têm um sistema digestório, tem intestino, realiza a digestão. As substâncias que não são desejadas são eliminadas pelo ânus, porque eles têm boca e ânus. Não é igual aos poríferos que não tinha isso. O sistema circulatório é aberto, então eles têm o coração que bombeia o sangue para o resto do corpo, mas eles não têm veias e artérias, porque o sistema circulatório deles é aberto. E possui o sistema nervoso ganglionar, que é formado por gânglios, né, pequenos aglomerados de células nervosas. E tem receptores táteis, né, eles são sensíveis e conseguem sentir, capturar os alimentos através desses receptores. O próximo grupo é o subfilo cefalocordato, que está representado pelos anfíoxos. Eles apresentam notocórdia presente em toda a vida, a musculatura é presa à notocórdia. Eles também são animais filtradores. O sistema circulatório deles agora é fechado, é mais desenvolvido, e eles têm reprodução sexuada, eles são dioicos, tem macho, tem a fêmea, a fecundação é externa, né, ocorre fora do corpo, e o desenvolvimento é direto, eles já nascem igual os adultos, só vão crescer. E aí, olha só, eles são animais marinhos que vivem predominantemente enterrados. Aqui na imagem de baixo, a gente pode ver que eles ficam lá no fundo, ó, presos na areia, enterrados parte do corpo na areia. Tem o corpo semi-transparente e achatado, afilados nas extremidades. Nadam por ondulações na lateral do corpo e que são em números ímpares, né? Então eles têm a musculatura bem desenvolvida, porque eles usam essa musculatura para fazer a natação, o deslocamento deles. Então eles são parecidos umas minhocas grandes, assim, uns vermes mais desenvolvidos. Não possui estômago, mas o intestino secreta enzimas digestórias. Então, eles apresentam um sistema digestório. O sistema digestório deles não tem estômago, mas o intestino libera essas enzimas que vão fazer a digestão do alimento e depois a absorção. Eles têm um cordão nervoso dorsal na região fotossensível, que é a região de trás que fica virada para a luz, né, já que eles vivem no fundo dos oceanos, enterrados, então eles têm essa região fotossensível, que é a região que eles vão absorver a luz. E aí chegamos ao subfilo vertebrato, que é o que nós estamos, né? Eles possuem ou não, eles podem ou não apresentar mandíbula, né, que é essa parte aqui da mastigação que a gente tem. Eles são classificados artificialmente como gnastomados ou agnatos. Esses são os peixes bruxas, que principalmente da classe Michini, e as lampreias, que são da classe Petromizodina. Então, alguns desses já foram extintos, tá? E essa classificação é uma classificação artificial, não serve para a biologia. Aí a gente vai para a classe dos peixes, ó. As classes dos peixes e as classes tetrápodes, tem uma classe que é só para os peixes, que é uma superclasse, e depois tem a outra classe, uma outra superclasse, que é dos tetrápodes, que nessa superclasse tetrápodes vão estar os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, porque tem 4 membros para locomoção. Os agnatos têm um corpo cilíndrico e alongado, sem escamas, eles são lisos. Eles também não têm mandíbulas, têm brânquias e nadadeiras em números ímpares, né, distribuídos pelo corpo. A boca é circular e o esqueleto é de cartilagem, não é de osso. Os gnastomados, eles são adaptados aos mais diferentes ambientes, eles
de vários termos e tamanhos, possuem crista neural na fase embrionária e a pele formada de derme e epiderme. O corpo é sustentado por um endoesqueleto axial e os anexos embrionários. Então, eles são esses aqui, ó, os gnastomatos, que são esses aqui, peixes-bruxas e feiticeiras, lampreias. Eles são cilíndricos, parecem uns vermes, assim, umas cobras, né? Mas a gente pode observar nadadeiras. Uns apresentam mais, ó, outros não tanto, né? Nadadeiras. E essas fendas, né? As fendas branquiais, que é uma característica dos cordados. E aí, esses aqui são os mais evoluídos, né? Que vão formar as classes lá dos peixes posteriormente, e aí ele já tem um formato parecido com o peixe que a gente conhece, né? Tem as nadadeiras mais bem dispostas, tem uma estrutura corporal mais semelhante do que esses aqui. Acredita-se então no processo de evolução desses aqui para esses aqui. Agora nós temos aqui um resumo, né, da classificação do filo cordato. A gente tem o filo cordato, tem dois subfilos urocordatos e cefalocordatos, que não são vertebrados, que não tem osso, não tem coluna vertebral, não tem nada disso, vértebras, mandíbulas, não tem isso. E aí a gente tem o subfilo vertebrado, que são cordatos vertebrados, que possuem crânio, osso, coluna vertebral, toda essa estrutura. Eles, mesmo tendo essa divisão de subfilo, todos os subfilos compartilham essas características: simetria bilateral, deuterostômicos, notocorda, tubo neural, fendas faríngeas e cauda pós-anal. E o subfilo vertebrado, ainda além de todas essas características, ainda apresenta a coluna vertebral para proteção do tubo neural. Então, nossa coluna vertebral serve para proteger a nossa medula, né? Que a medula é um segmento do sistema nervoso, sistema neural. Então, aqui a gente tem do subfilo vertebrado a seguinte classificação: as classes dos peixes, aí a gente tem essas classes aqui que são antigas, né, agnatas, essas duas já foram extintas, e a gente tem condrites e osteites, essas duas são os peixes cartilaginosos e peixes ósseos, é o assunto da nossa próxima aula. Depois a gente tem outra superclasse que é a superclasse dos tetrápodes, que são os animais que têm 4 membros de locomoção. E aí nós vamos estudar a classe dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. São os assuntos da nossa próxima aula. Então, primeiro vamos estudar a classe dos peixes e depois entramos nessas outras aqui, ok? Aqui a gente tem mais uma classificação, né, uma divisão do filo. Vamos analisar essa daqui que está mais fácil. A gente tem aqui os agnatos. Daqui para frente, esses são os cordatos com vértebras, tá? Os que a gente vai estudar. Os agnatos. Os agnatos são aqueles peixes primitivos lá que parecem cobra. Daí a gente tem os condrites e osteites, os dois são peixes, esses são os peixes cartilaginosos e esses são os peixes ósseos. Depois a gente tem os anfíbios, depois os répteis, as aves e os mamíferos. Isso é um cladograma, né, uma relação filogenética na escala evolutiva. Então esses são os mais primitivos e à medida que vai chegando lá para cima, então eles vão apresentando características que separam eles do grupo anterior. Então eles vão se adaptando a ambientes mais variados e assim sucessivamente. Nessa daqui a gente tem uma classificação geral do filo, que a gente já viu, né? Os dois subfilos que são chamados de protocordato e o outro subfilo que é chamado de vertebrado, que aí tem toda essa divisão aqui, tá? Todas essas divisões aqui, as superclasses, a classe dos peixes, os répteis, anfíbios, e aves e mamíferos. Dos protocordatos é só aquilo, só aquelas características que a gente viu aqui nessa aula, que são características gerais para o filo cordato. Então é isso, nossa aula sobre o filo cordato termina aqui, eu espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvida, consulte a professora de vocês e até a próxima aula.